Oi pessoal, agora a gente vai tratar aqui a respeito da primeira onda do feminismo, né? Quando que foi a primeira onda do feminismo, né? Começou ali por volta do século XIX, ou seja, né, ali entre 1800 a 1899, ali então foi a primeira fase, né, do movimento feminista, primeira onda, aliás. Bom, essa primeira onda ela tinha duas pautas principais. A primeira seria então a luta pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e a segunda seria a luta pelo voto feminino, né? Foi um desenvolvimento então das teses anteriores, né, da fase ali, tá? Deve dizer, do protofeminismo, né, onde abarcou a Revolução Francesa, etc, etc. Bom, a primeira fase, a primeira onda, aliás, a primeira onda do movimento feminista foi o período da Revolução Industrial, né? Quando ocorreu uma grande mudança no modo de vida europeu, né? Então, antes do século XIX, a grande maioria das pessoas trabalhavam no próprio campo ou nas fazendas de outras. Geralmente, o homem trabalhava em conjunto com a mulher, que fazia a parte mais leve do serviço e cuidava da casa e dos filhos. Os sapateiros, por exemplo, faziam a parte pesada da modelagem dos materiais e as esposas auxiliavam nas vendas. Com a Revolução Industrial, muitos europeus começaram a viver em cidades, passando a receber salário por tempo de trabalho nas fábricas, né? A grande demanda por mão de obra fez com que algumas mulheres também tivessem que trabalhar nas linhas de produção, né? Contudo, as mulheres eram minoria. Só trabalhavam nas fábricas aquelas que eram realmente muito pobres. Na maior parte das famílias, os homens trabalhavam como operários ou camponeses e as mulheres, então, cuidavam do lar. Então, como eram trabalhos muito penosos e exigentes, os homens eram mais requeridos. Então, foi nessa época que Elizabeth Stanton e Lucretia Mott passaram a demandar maior participação feminina no mercado de trabalho e no mundo político. As duas, então, começaram um movimento a partir de reuniões na igreja Wesleyana, nos Estados Unidos, ali por volta de 1848. O primeiro evento contou com a participação de 300 pessoas, homens e mulheres. Ficou conhecido como Convenção de Seneca Falls. Na convenção, as fundadoras fizeram uma pesquisa com os membros do grupo, perguntando se elas desejavam o voto feminino. Gente, olha só, né, o resultado disso daí, né? O resultado surpreendeu as chefes. A maioria das mulheres reprovou as pautas, pois seus interesses eram apenas possuírem direitos civis básicos e não adquirir mais deveres extenuantes. Ou seja, né, as mulheres, primeira luta aí pelo voto feminino, as mulheres rejeitaram, porque elas teriam que ter tantos deveres quanto os homens. E elas não queriam isso, né? E olha só, mesmo com o resultado negativo da pesquisa, as duas mulheres aqui, né, a Lucretia Mott e a Elizabeth Stanton, né, as duas continuaram lutando pela inserção no mercado de trabalho e pelo voto feminino. Elizabeth era anticristã e defendia uma sociedade sem famílias, religião e diferença entre os sexos. Seu pensamento anticristão foi publicado no seu livro Bíblia Feminista, de 1895. Muitos sufragistas criticaram Elizabeth, já que apoiavam ensinamentos religiosos tradicionais. Então, nessa época, surgiram grandes grupos de mulheres que lutavam contra as duas pautas feministas, né? A Liga, por exemplo, a Liga Antissufragista da Inglaterra possuía 42 mil mulheres membros. Elas buscavam defender seu modo de vida, cuidar do lar e dos filhos, em vez de trabalhar penosamente nas fábricas e nos campos, né? A sufragista Susan Anthony afirmava que a maior dificuldade no movimento feminista era a inércia das mulheres. Então, vou citar até aqui uma publicação da própria Ana Caroline Campagnolo, né, a deputada estadual aí de Santa Catarina, né, que fala aí sobre o tratado antissufrágio de Grace Goodwin, publicado em 1913. Vamos ler aqui, ó. Abre aspas. Em 1912, nessa publicação antissufrágio, nós vemos que as mulheres estavam isentas da responsabilidade política e legal, como servir ao exército ou de se sentar em júris. Muitas responsabilidades pesadas, como prover para a família, pagar dívidas e ir para a cadeia por crimes menores, são poupadas do sexo feminino. Se uma esposa se envolve em negócios ilegais, a lei responsabiliza o marido e não ela.
Essas são apenas algumas das razões citadas por Grace em seu livro, pelas quais as mulheres da época se negavam a aderir ao movimento sufragista. Inclusive, na Inglaterra existia um partido político anti-sufrágio. Fecha aspas. Então, nessa mesma época, o voto era um direito derivado de um dever. Em todos os países que tinham o voto, apenas os homens que iriam servir no exército que podiam votar. Então, votar significava escolher alguém que teria poder de convocar uma guerra ou não. Por isso, apenas os homens podiam votar. Isso você não vai ouvir, né? Até mesmo entre os direitistas, que acham que o movimento feminista, eles tratam aí de uma luta, né? Que no início foi legítima, né? Porque as mulheres ali conseguiram, né, o direito ao voto e tudo mais. Mas é mentira, gente. Porque na primeira convenção aí que teve, em 1848, né, as mulheres foram contra o voto. Né? Elas não se sentiram vamos dizer, elas não queriam tantos deveres quanto os homens. Então, a maior parte das mulheres foram contra o voto. E daí adiaram a coisa, né? Aí, ó, o trabalho intelectual nessa época era restrito a um pequeno grupo e não havia desejo por parte da classe média de participar dessa classe. Havia certa possibilidade de estudos escolares e universitários para homens e mulheres de classes baixas. Machado de Assis, Francisco de Paula Brito e Santa Edith Stein são exemplos de intelectuais do século XIX e XX, oriundos de classes sociais consideradas como baixas na época. A quantidade do trabalho feminino passou a aumentar a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os homens estavam no campo de batalha, obrigando as mulheres a trabalhar nas fábricas para que bens básicos fossem produzidos. Né? O mesmo aconteceu também, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Continuando. Contudo, logo após o fim das grandes guerras, as mulheres que tinham maridos com boa renda escolheram voltar para suas casas. A Ana Campagnolo, né, a deputada estadual do qual eu estava falando aqui, ela apontou que quase 3 milhões de mulheres optaram por sair de seus trabalhos pesados e voltar para o trabalho no lar. Olha aí, é uma informação que você não vai ouvir na grande mídia, né? Esses blogs feministas, você não vai ouvir aí por parte das próprias feministas, em qualquer lugar onde elas aparecem, né? Nas universidades, né? Nas plataformas digitais, você não vai ouvir falar disso, né? Que as próprias feministas, as próprias mulheres, aliás, optaram em sair de seus trabalhos pesados e voltaram para o trabalho no lar. Com o início da Segunda Guerra, né, o mesmo processo de necessidade de trabalho feminino aconteceu, com a diferença que, desta vez, as mulheres dos Estados Unidos também foram trabalhar nas fábricas. Então foi nesse período aí que surgiu o famoso ícone feminista We Can Do It. Né? A imagem chamava as mulheres a realizarem um trabalho operário no lugar dos homens que estavam na guerra. Então, Naomi Parker foi a mulher que esboçou o cartaz. Ela foi garçonete por pouco tempo, pois logo que se casou, decidiu deixar o trabalho e cuidar do lar e da família. Olha aí, né? Ela aparece lá no cartaz, né, como a fodona e tudo mais, mas olha aí, né? Ela deixou o trabalho e foi cuidar do lar e da família. Isso daí você não vai ouvir falar, né? A partir dos anos 40, a tecnologia deixa os trabalhos mais leves, permitindo às mulheres participarem cada vez mais do mercado de trabalho. Então, a partir da segunda Revolução Industrial em diante, muitas mulheres passaram a trabalhar em cargos administrativos, que não exigiam tantos esforços físicos pesados. Foi no contexto da urbanização e mudança cultural que aconteceu a segunda onda feminista. Né? Então, vamos aí já partir para a segunda onda do feminismo. O que ela realmente fala? Né? Vamos dizer, qual que é a principal ideia aqui da segunda onda do feminismo? Né? O que realmente é ser feminista? Bom, a segunda onda do feminismo começou em 1960 e tinha por objetivo a aceitação social do sexo livre, visando acabar com a moral tradicional vigente no Ocidente. Esse é o principal conceito de que é ser feminista, de acordo com as primeiras e as principais teóricas. As 3 principais teóricas do movimento foram Simone de Beauvoir, Beth Friedan e Kate Millett. Eu já falei sobre as 3 aqui, né, aqui no meu canal, em formato de short, né, vídeos de menos de 1 minuto, vocês podem conferir aí. Como exposto, a segunda onda é um desenvolvimento natural do feminismo, que tinha essas pautas desde o início do movimento. Assim como o movimento feminista começou com homens, a segunda onda começou com as obras de Alfred Kinsey, publicadas em 1945. As ideias de Simone de Beauvoir, principal representante da segunda onda, são todas baseadas nas de Kinsey, que também é homem, né? É um homem. Sua primeira obra feminista foi publicada em 1949.
Simone defendia a não existência do sexo feminino, né, sendo a feminilidade uma criação humana para aprisionar pessoas. Lembra que eu falei aqui do feminismo, que ele tem dois discursos principais, um discurso que é interno, um discurso esotérico, e um discurso que é externalizado, um discurso do marketing? Pois é, Simone de Beauvoir está deixando claro aqui qual que era o movimento, o discurso interno do movimento feminista daqui, que não existe mulher, que tudo basta aí, não passa aí de uma criação humana para aprisionar, né, as pessoas. Então, a ser perguntada, né, o que é uma mulher, a resposta de Simone de Beauvoir foi, olha só: não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Gente, uma pessoa que fala isso daqui, não é nem questão de que ela tem ideias na cabeça, não. Ela é desequilibrada mentalmente. Porque realmente, será que mulheres não têm qualidades, valores, modos de vida que se distinguem dos homens, não? Será que não tem distinção, pô? Né? Será que não existe feminilidade de fato? Todos os aspectos que a gente vê aí, né? Os romances que a gente vê, que são naturais, né? Os gostos, né? As preferências. Será que as mulheres não têm isso, não? Será que na nossa sociedade, né, a maior parte das mulheres nunca, né, tiveram um gosto maior, por exemplo, né? Por brincadeiras que são de fato femininas, não? As crianças e tudo mais preferem brincar de boneca a brincarem de bonecos, né? As meninas preferem brincar de cozinha a brincar, por exemplo, de carrinho. Será que não existe uma certa naturalidade em relação a isso, não? Né? Vamos dizer, uma preferência que é natural da própria mulher de migrar para esse lado, não? Ah, Lucas, mas eu conheço meninas que não, né? Ah, eu conheço meninas que preferem azul, a rosa. Eu conheço meninas que preferem brincar de carrinho a brincar de boneca. Pô, tudo bem, mas eu estou falando uma condição que é natural, né? Olha aqui, olha o que ela falou, olha aqui, ó. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornar-se um ser humano na sua integridade. Isso aí foi escrito no livro Segundo Sexo, aí, do livro da Simone de Beauvoir. Então, para ela, as pessoas deveriam ser livres para fazer o que quisessem. A moral era apenas uma estrutura de poder. Você imagine só uma sociedade sem moral alguma, né? O Brasil já está mais ou menos caminhando para esse lado, né? Mas você imagina uma sociedade assim, o que seria da sociedade, hein? Né? Uma perversão total, envolvendo mulheres, homens, crianças, idosos e tudo mais, e dizendo que isso daqui se trata apenas de uma estrutura de poder. O que seria? Né? Um caos total, né? Algumas das principais pautas de Simone eram o fim do casamento, né? Não, que novidade, o aborto, o incesto e pedofilia, né? Com mais de 67 intelectuais da época, isso aqui eu falei no vídeo, né? Simone e Jean-Paul Sartre, né? O amantezinho da Simone, assinaram uma carta publicada no jornal Le Monde, pedindo a liberação de 3 criminosos condenados no Tribunal de Versalhes. E qual que era, né, a acusação? Esses caras filmavam crianças, né, fazendo todo tipo de perversão sexual, filmavam e tudo mais, né, achavam lindas e maravilhosas, e aí vieram esses lindos aqui, né, como a própria Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e outros intelectuais, assinando aqui, né, um abaixo-assinado, né, pedindo aqui pela liberação desses 3 criminosos, né. O documento, então, defendia a relação sexual com menores na faixa de 13 anos de idade. Ambos assinaram também uma carta aberta, publicada no jornal Liberation, eu não sei pronunciar isso aqui, não está em inglês, defendendo a revogação da lei que punia, da mesma forma que o estupro, os atos sexuais com menores de 15 anos. Ou seja, eles estavam ali defendendo publicamente a pedofilia, gente, né? Pediam o reconhecimento do direito da criança e do adolescente para manter relações com as pessoas de sua escolha, em solidariedade a todos os pedófilos presos ou vítimas de psiquiatria oficial, tá? E, entre aspas, viu? Eles afirmaram isso aqui, ó, literalmente, né? Em solidariedade, abre aspas, a todos os pedófilos presos ou vítimas de psiquiatria oficial, fecha aspas, tá? Então, de acordo com Simone de Beauvoir, as crianças de 11 anos já eram consideradas sexuais, mesmo que não tivessem alcançado a puberdade, né? Ela e Paul Sartre fizeram parte dos Front de Liberation, não, isso aqui também não está em inglês, né?
Frente de Liberação de Pedófilos, né, a FLIP. Essas pautas foram desenvolvidas, gerando então a terceira onda do movimento feminista, né? E essa terceira onda, ela é baseada principalmente na ideologia de gênero. Vamos lá. Bom, a ideologia de gênero, vamos falar agora da terceira onda do movimento feminista. A ideologia de gênero é um movimento que defende a não existência de uma natureza sexual nos seres humanos. Foi derivado das ideias feministas. A principal nome desse movimento é Judith Butler, e eu já falei aqui no canal. As ideias que basearam a ideologia de gênero são encontradas nas principais feministas. Algumas dessas teorias são: primeiro, durante o protofeminismo, Mary Wollstonecraft defendia suas obras e palestras que, se os homens e mulheres fossem educados de forma igual, eles seriam iguais. Durante a primeira onda, Elizabeth Stanton afirmava que o homem e a mulher foram criados iguais. Durante a segunda onda, Simone de Beauvoir afirmava: não se nasce mulher, mas torna-se mulher. O famoso psicólogo Lacan, em 1971, dizia: a mulher não existe. Ele defendia que a feminilidade é apenas uma invenção. Então vamos ver aqui, os 3 pilares do feminismo. Ele foi disseminado na internet a existência de supostos 3 pilares. Contudo, não há base fática para essa tese. Nenhum dos principais autores feministas determinaram 3 pontos como base do movimento. Existem matérias que apontam 3 pontos principais de conquistas do movimento feminista, mas nenhuma das matérias aponta os mesmos 3 pilares. Então vamos lá. Quais são as consequências do movimento? O que o feminismo conquistou? Olha, o movimento feminista trouxe muitas mudanças na sociedade, especialmente a partir da segunda onda. As principais consequências e falsas consequências apontadas são, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a gente viu que é falsa. O controle da natalidade, verdadeiro. O aborto, verdadeiro. O voto feminino, falso. A gente viu que era falso porque no início as mulheres foram contra o voto feminino porque elas teriam tanto de deveres quanto os homens. Então daí elas negaram aí o direito ao voto. Aí, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Como exposto no tópico da história do feminismo, a inserção da mulher no mercado de trabalho aconteceu naturalmente, sem um movimento organizado. A maioria das mulheres preferia trabalhar em casa como donas de lar, assim como eu falei ali durante a fase da Revolução Industrial, junto aos seus filhos, do que passar por uma jornada extremamente extenuante para algumas empresas ou fábricas. Essa é a conclusão da pesquisa da própria Ana Campagnolo, a deputada estadual de Santa Catarina, cujas fontes utilizadas estão indicadas no seu livro, Feminismo, Perversão e Subversão, acho o título do livro. Controle de natalidade. Uma das pessoas mais influentes para a adoção de métodos anticoncepcionais no mundo foi Margaret Sanger. Eu vou falar sobre ela aqui num vídeo aqui no YouTube. Vocês esperem, vocês aguardem que eu vou falar sobre ela. Feminista do tempo da primeira onda com ideias da segunda onda. Seu pensamento eugenista foi financiado e defendido pela Fundação Rockefeller, um dos órgãos sociais mais influentes no mundo inteiro. Após as publicações de suas obras, grande parte do mundo passou a promover e utilizar métodos de controle de natalidade, como distribuição de camisinhas e pílulas anticoncepcionais. Vamos falar então do aborto. A Margaret Sanger também defendia o aborto e foi pioneira na disseminação da prática pelo mundo inteiro. Na primeira vez que abriu uma clínica de aborto, foi presa, mas depois foi solta, e suas clínicas foram financiadas pela Fundação Rockefeller, uma das grandes corporações mundiais que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Isso aqui é antigo, por quê? Trata-se de uma dinastia. Vai deixando herdeiros, os herdeiros vão tomando posse e assim sucessivamente. Margaret desejava que o aborto impedisse a vida de pessoas pobres e deficientes, ou seja, eugenia, Assim, mais ou menos, segue aquela ideia mais ou menos ali de Hitler, onde ele queria, vamos dizer, uma raça ariana, uma raça de pessoas desenvolvidas para ele. Só a raça ariana tinha que ser composta apenas por pessoas fisicamente desenvolvidas, fisicamente aptas, que doentes mentais não poderiam fazer parte aí da população ariana. Então ele mandava matar. Para essa mulher aqui é a mesma coisa, Ela achava que o aborto ele deveria acontecer para as pessoas pobres e deficientes. E aí? Sabe onde ela abriu a primeira clínica de aborto? No Brooklyn. No Brooklyn, onde abriga a maior parte ali de pessoas que são pobres e, não consequentemente, negras. E aí? Por que ninguém fala nada sobre isso?
Olha aí a eugenia, né? Na lata desses especialistas palhaços que vêm à tona, falando que não, que era uma luta pelo direito, papapá. Isso aqui é uma luta pelo direito, gente? Matar pessoas simplesmente porque nascem doentes ou pobres? Será que isso aqui é uma luta pelo direito da mulher? Olha aí o movimento feminista abrangendo toda a sociedade, do qual os palhaços fazem questão de evitar de falar hoje, né? Esses tirados a sabedores, essas bichões que a gente vê. Tanto vê na grande mídia, na internet, em tudo quanto é caralho de lugar. Olha aqui. A Margaret Sanger é uma fundadora da maior rede de clínicas de aborto do mundo contemporâneo, a Planned Parenthood. Em 1921, Margaret publicou um folhetim chamado O Valor Eugênico da Propaganda do Controle de Natalidade. Na página 5 ela diz, abre aspas, a eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daquele que é mental e fisicamente deficiente, fecha aspas. Olha só aí o movimento feminista jogando na tua cara que ele é a favor do assassinato de pessoas. Olha aí, né? Vamos ver aqui o livro O Eixo da Civilização, da própria Margaret Sanger. Olha o que dizia, abre aspas, esses pais pobres engrossam as fileiras patéticas dos desempregados. A mentalidade débil perpetua-se nas fileiras daqueles que são levemente indiferentes às suas responsabilidades raciais. Gente, existe uma fala mais racista do que esta? Não, né? Mas por que é que as feministas não vêm à tona? Mas por que é que as feministas não vêm à tona falar sobre esta mulher aqui? Porque é muito simples, né? Elas não leem as obras. Elas não leem as obras dessa mulher. Leem coisas assim em portais, em blogs aí, por canalhas, por mulheres que são consumidas por suas emoções mais primitivas, mais primárias. E daí, né, só publicam mentiras, essas mentiras vão sendo consumidas por pessoas mais imbecis ainda, e daí, né, endossa esse movimento, que é um movimento assassino e que não provoca sensibilidade moral em nenhuma filha da puta que participa desse movimento, né. Aqui, assim como eu falei, né, sua primeira clínica de aborto foi criada no Brooklyn, bairro cuja maioria era população pobre e negra. Voto feminino, vamos lá. Simone de Beauvoir diz em seu livro O Segundo Sexo, Fatos e Mitos. Abre aspas, a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. As mulheres nada tomaram, elas receberam. Olha aqui, uma feminista jogando na sua cara, né, de que aí o feminismo, né, o movimento feminista nada mais é do que uma agitação simbólica. Onde as mulheres levantam cartazes, pintam seus corpos, né, enfiam crucifixo no ânus da outra. Isso tudo não passa de uma agitação simbólica. Própria feminista, uma dos maiores símbolos do feminismo falando aqui para vocês, né? De acordo com Ana Campanholo, o voto feminino foi uma concessão dada pelos homens, não uma conquista do movimento feminista. Não é nem de acordo com a Ana, não, as próprias feministas, né? Você olhar no meio da história aí, não essa história fajuta vendida pelo MEC, né? Mas se você estudar bem, você vai ver que as mulheres não concordaram com o voto feminino na primeira vez, né? Ele foi colocado em pauta por homens e aprovado por homens. Muitas mulheres não queriam votar. Esse é o caso das mulheres nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça e em muitos outros países desenvolvidos. A autora feminista Esther Vilar diz o seguinte, abre aspas, na Suíça, um dos países mais desenvolvidos do mundo inteiro, as mulheres não possuem um direito de voto geral, fecha aspas. Ela escreveu o livro um pouco antes da aprovação. Há pouco tempo, em determinado cantão suíço, pediram às mulheres para votar sobre a introdução do direito ao voto e a maioria decidiu-se contra. Os homens suíços ficaram atônitos, pois julgavam que essa situação indigna era resultado da sua tutela centenária. Fecha aspas. Críticas ao feminismo. Próximo tópico. A Ana Campanholo, ela tece críticas ao feminismo. Suas bases principais são Grace Goodwin, Chesterton, Mises e as cosmovisões do direito natural e do cristianismo, né? Algumas das principais críticas são: o movimento destrói a feminilidade. Segunda, o movimento não representa as mulheres, assim como eu falei aqui, né? Mas grupos de interesses ideológicos. E o movimento não trouxe benefício às mulheres, mas sim mais fardos sociais. Próximo tópico: destruição da feminilidade. Como visto na história do feminismo, desde as origens do movimento, existe a ideia de que não existe feminilidade e masculinidade.
Isso acaba com o próprio sexo feminino. O pensamento contrário ao feminismo afirma que a mulher se realiza enquanto mulher e o homem como um homem. Isso não significa que um possua valor maior que o outro, mas que seu modo de viver é outro devido à sua natureza. O valor das vidas masculinas e femininas são iguais. As vantagens adquiridas pelas mulheres acabam com a vigência do pensamento feminista em uma sociedade. Alguns exemplos são serem protegidas pelos homens, o cavalheirismo, trabalharem nas suas casas como bem quiserem e não possuírem fardos políticos. Muitas mulheres são assassinadas no ventre antes de nascerem através do aborto disseminado pelo movimento feminista. E aí? E aí, faz sentido? Será que é uma luta pelo direito da mulher? Sendo que muitas mulheres são assassinadas no ventre, né? Não tem nem o direito de nascerem. E aí? Será que é uma luta pelo direito da mulher? Olha o tamanho da incongruência, gente. O movimento não representa as mulheres, mas grupos de interesses ideológicos. Essa aqui é a parte, né, vamos dizer, essa aqui é o cerne da questão. Desde o início, o movimento ignorou a vontade da maioria das mulheres. Na convenção de Seneca Falls, nos Estados Unidos, a maioria das mulheres votou contra o voto feminino, mas mesmo assim, as líderes dos grupos lutavam pela pauta. O mesmo ocorreu na Inglaterra e em diversos outros países. Sobre isso, Chesterton também dizia o seguinte, abre aspas, as sufragistas estão praticamente dizendo que as mulheres podem votar sobre tudo, exceto sobre o sufrágio feminino. Fecha aspas. Nesse caso, percebe-se o interesse das líderes contra o interesse das mulheres em geral. A Elizabeth Stanton buscava apenas, né, seus interesses anticristãos, conforme ela mesma dizia no seu livro Bíblia Feminista. Outros grupos também tiveram interesses em manipular o movimento para ganho próprio, né? A Ana Campanholo cita aqui um exemplo no seu curso do Núcleo de Formação. Nas décadas de 1920 e 1930, o consumo de tabaco estava declinando. Os homens estavam consumindo menos. Por interesses capitalistas, teve início então uma campanha para que as mulheres passassem a fumar para a indústria ganhar um novo público. Então, no dia 1º de abril, o New York Times publicou uma reportagem intitulada Grupo de Meninas Tragam Cigarros como Gestos de Liberdade. Essa notícia era uma referência à marcha Tochas da Liberdade, promovida no dia 31 de março de 1929, na Páscoa. Essa marcha dava a impressão de que as mulheres estavam quebrando um tabu, porque na época dizia-se que as mulheres que fumavam eram prostitutas ou indecentes. A Marcha das Tochas pela Liberdade, em meio à Páscoa, parecia um grande avanço feminista. Entretanto, na verdade, esse evento foi patrocinado pelo propagandista da indústria do tabaco, né? Com a queda do consumo por parte dos homens, a indústria do tabaco resolveu vendê-lo também para as mulheres. Ninguém estava preocupado com a liberdade das mulheres, mas sim com a venda de cigarros, né? Então, o movimento não trouxe benefício às mulheres, mas sim fardos sociais. Vamos então para o próximo tópico. As mulheres passaram a ter mais fardos após o feminismo. Alguns deles são lidar com burocracia, obrigação de trabalhar e homens menos cavalheiros e respeitosos. Essa daqui, né, homens menos cavalheiros e respeitosos, isso aqui foi graças ao próprio movimento feminista mesmo, né? Claro que teve toda uma mudança cultural, né? Mas eu digo assim que o papel do homem também sofreu grandes transformações graças ao próprio movimento feminista, né? Que ao longo dos anos foi banalizando a figura do homem cada vez mais e que por isso que nós vemos homens assim, né? Menos cavaleiros e menos respeitosos, cada vez mais visto aí na sociedade, né? Vamos falar então de burocracia. Atualmente, as mulheres precisam cumprir mais burocracias estatais, burocracias dos seus trabalhos, burocracias legais, que antigamente eram praticamente todas de responsabilidade do marido, né? Olha aí a vantagem, olha o que o feminismo trouxe de maravilhoso para as mulheres. Trabalho forçado. Grande parte das mulheres tem que trabalhar devido à nova economia, né? Após o feminismo, a mão de obra dobrou, dividindo os salários na metade. A dificuldade para um homem sustentar sua mulher cresceu, né? Como demonstrado no texto, na grande maioria dos casos, as mulheres desejavam não ter que lidar com burocracias ou trabalhos, mas o feminismo as forçou a isso. Chesterton dizia o seguinte sobre essa situação, abre aspas, ele, o controle de natalidade, trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Olha o tamanho da discrepância, gente. Fecha aspas. Machismo auxiliado pelo feminismo. Homens menos cavalheiros e respeitosos. Vamos falar desse tópico aqui. É comum ouvir reclamações de mulheres a respeito dos homens contemporâneos. Falam que são cada vez mais machistas, mais desrespeitosos, etc, etc.
Só que um ponto possível na explicação da falta de bons companheiros é o fato de as mulheres terem se masculinizado. Muitas mulheres foram influenciadas pelo movimento a viverem como homens. Muitas buscam não precisar de alguém, não serem mães ou muito dedicadas à maternidade. Elas realizam trabalhos extenuantes de longa jornada, afastando-se da família. E, gente, eu não digo que isso seja só da relação trabalho, não. Você vê que as mulheres hoje estão cada vez mais masculinizadas mesmo, né? Até no conjunto de comportamentos, né? Você vê que uma menina, 12, 13 anos de idade, chega em casa aprendendo não sei quantas gírias, né? Soltando não sei quantas gírias, usando o linguajar que, claro, né? Não faz parte dos homens de verdade, né? Mas você vê que tudo aprende com um faveladinho qualquer, né? Aprende com essa sociedade nossa aí que prefere aprender sobre gírias do que aprender a dominar a língua culta, né? Acha que é muito mais valioso você aprender sobre uma quantidade significativa de gírias a aprender aí sobre a língua culta, a norma culta da língua pátria, né? Então, assim, até nos comportamentos você vê que as mulheres estão mais masculinizadas, sim, né? Então, esse modo de vida era definido por Margaret Sanger, né? Esse modo aí das mulheres se afastando da família, né? E Simone de Beauvoir, por exemplo, né? A própria Simone de Beauvoir e a Margaret Sanger falavam disso daí. Buscando esse tipo de vida, a essência da relação de complemento entre homem e mulher, então, é quebrada. Não pelo fato de trabalhar ou participar da política, mas por fazer isso em excesso, né? Que é o que está acontecendo hoje, né? Dessa maneira, muitos homens héteros com valores morais firmes, como fidelidade e proteção, não buscarão essas mulheres, pois elas não cumprirão o papel complementar. Já os homens que vivem o machismo, ou seja, pessoas que querem os benefícios masculinos sem as responsabilidades decorrentes, irão ser os que mais se relacionam com feministas, já que eles querem o prazer de a mulher poder gerar, mas não querem cuidar dela, não desejam um relacionamento sério. Cumpre ressaltar que na Idade Média, as mulheres tinham os benefícios pré-feminismo e participação ativa no mundo social, que eles não falam, né, nas escolas. Na Idade Média, a mulher, né, era uma mulher muito esquecida, não participava e tudo mais. Mas olha só, né, existiam benefícios pré-feminismo na época e tinha participação ativa das mulheres no mundo social. Né? Muita gente não sabe disso, né? Vamos ver aqui a historiadora Regine Pernot comentando sobre a situação das mulheres em seu livro O Mito da Idade Média. Abre aspas. Nos atos notariais é muito frequente ver uma mulher casada agir por si própria, abrindo, por exemplo, uma loja ou um negócio. E isso sem ser obrigada a apresentar uma autorização do marido, né? Finalmente, os registros das derramas, né? Nós diríamos os registros dos recebedores, quando nos foram conservados, como é o caso de Paris, no fim do século XIII, mostra uma multidão de mulheres que exerciam profissões: professora, médica, boticária, educadora, tintureira, copista, miniaturista, encadernadora, etc. Fecha aspas. Então, assim, como é que durante a Idade Média, né, você pega ali, como é que as mulheres não tinham uma grande representatividade na época? Tinham sim, já tinham seu papel. E não digo só no meio do trabalho, né, que é uma das pautas aí fortes do movimento feminista, de falar que a mulher precisou conquistar o meio social, conquistar os mercados de trabalho. Mas você vê que sempre, durante toda a história da humanidade, você viu aí uma representação, uma hipervalorização da mulher. Na arte, então, foi sempre valorizada. As grandes obras, a obra de Shakespeare, né, de Romeu e Julieta, né, na pintura, a gente pode definir bem Mona Lisa, outros quadros belíssimos aí, pintura de Vênus, né, o Nascimento de Vênus, né, na escultura, na música. Pô, será que, de fato, né, a mulher sempre foi desvalorizada? Sempre foi uma figura que até a própria Bíblia sempre elogiou, né? A mulher é sábia, né? A mulher é inteligente, né? A mulher é companheira. Será que de fato existe um desprezo, assim, um nojo por parte dos homens em relação às mulheres? Ou será que está ocorrendo uma inversão de papéis, uma inversão de valores aqui, né? Uma falsificação
no qual ensina o seguinte, que os homens, eles têm um potencial machista, né? E que o próprio movimento feminista está acabando com o papel masculino e feminino na sociedade, né? Eu prefiro acreditar nessa segunda opção, de que sim, os seres masculinos e femininos estão sendo extinguidos da sociedade graças a este movimento aí, que além de pleitear pela revolução sexual, busca também, né, aí, amenizar a tal da pedofilia e torná-la como prática legítima, natural e totalmente comum na nossa sociedade. A gente vê, né, esses especialistas aí o tempo inteiro, meu Deus do céu, eu não me canso, né? Eu não me canso de falar disso, mas você vê o tempo inteiro. A própria Globo News, né, teve um dia lá que estava falando que a pedofilia trata-se apenas de uma doença. E o próprio professor Olavo já alertava sobre isso já no início dos anos 2000, né? E todo mundo pensava, o que é isso, professor? Tá ficando maluco, né? Esse cara não sabe do que tá falando, é um conspiracionista, maluco, eles nunca vão aí permitir o aborto, a pedofilia na nossa sociedade. Tá aí, né? É coisa de pouquinho a pouquinho, gente. Comunismo é assim. Eu não me canso de falar. O comunismo é assim. Eles não chegam e jogam um boom na cara da pessoa, não. Eles vão acostumando as pessoas aos pouquinhos, né? Lembra de hegemonia cultural, de infiltração em todos os espaços possíveis? Pois é de pouquinho a pouquinho mesmo, gente. Né? Eles vão acostumando seu filho a ver todo tipo de sacanagem, a ver todo tipo de perversão, né, na internet, na escola, né, nesses especialistas que aparecem à luz do dia, né, no horário nobre, para falar sobre sexo, sobre camisinha, sobre, né, sexologia. Põe tudo isso aí pro seu filho ver, e ele vê o sexo como algo totalmente normal e, mais ainda, né, agradável demais aos seus próprios olhos. Né? E aí é por isso que seu filho aí, ele fica muito mais propenso a perder a virgindade, né, antes do casamento, antes de atingir a própria maioridade, né? Ali com seus 13, 14 anos, já tem transado com 5, 6, 7 menininhas, né? Às vezes 2 ou 3 ao mesmo tempo. É isso que eles querem fazer. Mas eles querem fazer também com as crianças. Ou é loucura? Seria loucura eu dizer aqui que o próprio MEC já distribuiu cartilhas promovendo a sexualização de crianças, ensinando as crianças, por exemplo, sobre sexo. Crianças de ensino maternal. Será que seria loucura minha dizer isso daí? Não, né? Porque eu já mostrei aqui um dos livrinhos, né? Eu esqueci o nome do livro, pô. Eu vou achar aqui. Mas já vimos que tem sim cartilhas onde eles distribuem, são aceitas pelo MEC para sair aí divulgando para as crianças. E os pais sempre são os últimos a saber, né? Porque o meio acadêmico aqui no Brasil é assim, né? Trata-se de censura total. Mas, meu amigo, se um professor estiver censurando as suas aulas, né? Um professor que não está ali diante, vamos dizer, das decisões, né? Vamos dizer, das normas de uma escola, um professor que não precisa seguir aí as diretrizes de uma escola particular, por exemplo, um professor que não permite gravar suas aulas, só tem 3 hipóteses. Ou ele é um pedófilo, né? Ou ele é um incompetente, ou ele é um propagador de mentiras. Só tem 3 coisas, só tem 3 hipóteses. E é isso que eles querem fazer, né? Quando eles me impedem de filmar suas aulas e tudo mais, é justamente isso, gente. Não é porque eles querem, né, eles querem exercer suas profissões com total de liberdade, né, com o máximo de liberdade, sem sofrer represália e tudo mais. Não. Eles se posam de coitados aí na televisão falando disso, né, indo contra a escola sem partido, né? Mas no fundo, eles querem isso mesmo. Né? Não estou falando de todos os professores, mas grande parte dessa classe que está aí, essa classe docente que está aí, é manipulada por sindicatos, sim, né? Cuja recebe dinheiro para fazer suas campanhas que são grotescas, né? Para fazer aí suas manifestações, suas greves, etc., para ganhar muito dinheiro do Estado, né? Porque são todos come-quietos. Sindicalismo, para mim, é sinônimo de máfia. Nada muda a minha cabeça. Sindicato, para mim, é sinônimo de máfia, tá? E daí os professores são todos levados por isso daí, né? Porque aquele professor que quiser se comportar diferente dos demais, diferente dos seus ali, o que acontece? Ele é descartado, né? Ele é jogado de lado. E daí o que acontece? Eles lutam, por quê? Pelo fim da escola sem partido, né? Não, nós não podemos permitir isso daí, o que é isso? Aí vai ser uma censura total no meio educacional. Só que o meio educacional já é um ambiente de censura total. Você cristão, você direitista, você conservador, você que quer ali expressar suas ideias, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de um professor ali que tentou escarnecer a tua imagem, que te impediu de falar ali
né, falando, né, hipervalorizando a imagem de Jesus Cristo, ou falando de alguns valores de tradições que são cristãs. Eu tenho certeza que você já passou por isso, né? E você viu que aqueles que diziam ser seus amigos, seus colegas, simplesmente te descartaram, te deixaram de lado, te tratando como um louco, né? Um fascista, né? Um tirano, um conservador, um extremista. Não é verdade, eu estou falando loucura aqui. Né? O meio acadêmico no Brasil foi totalmente tomado por esses camaradas aí, comunistas. Todos eles são peões, são massa de manobra de sindicatos, de políticos, né? Você vê que grande parte desses reitores aí dessas universidades federais, estaduais, o caralho, a quatro, né? Estão aí, né, ligados aqui, estão coligados com o quê? Com partidários que estão envolvidos, estão atolados em corrupção. É um conluio, é uma coisa muito grande. E a classe docente também, né? Porque essa daí é manipulada, é jogada de um lado para o outro, né? Fazem greves e tudo mais, deixa as crianças sem aula, deixa as crianças sem receber uma educação eficiente, né? Então olha só, olha o efeito progressivo desta merda inteira. E vocês querem que eu fique sem falar sobre isso, pô? Não dá, não dá, não dá. Você que é cristão, você tem o dever de fazer isso, que eu também estou fazendo. Estou usando toda a minha energia para não ganhar nenhum único centavo, porque a coisa aqui não envolve dinheiro, a coisa aqui não envolve a apreciação das pessoas, né? Não vem aqui você querer puxar o meu saco, não vem aqui você falar, olha que ótimo vídeo, maravilhoso, você está falando muito bem. Não, eu quero que você realmente comente aí, né? Faça o cristianismo valer, porque ele está sendo morto a cada dia, né? E valor, meu amigo, virtude, princípio, código de ética, moral, conduta, tudo isso é fundamental, isso é a última coisa que pode ser enterrada no ser humano. E tudo isso veio através do quê? Né? Da moral cristã, que nos ensinou isso daí. Eles estão querendo matar isso. Imagine só uma sociedade sem valor, sem moral, sem nada. Que merda que vai ser? E pode chegar a esse estado, sim. O Brasil está chegando a este estado, pô. As pessoas estão cada vez sem saber o que é o amor ao próximo, né? Tá todo mundo aí choramingando por alguma coisa, né? Ai, porque eu fui chutado pelo meu namorado. Ai, porque eu fui chutado pela minha namorada. Aí o que acontece, né? Aí fica aquela vitimização, aquele ressentimento, porque as pessoas já não sabem o que é amor ao próximo. Amor só elas mesmas. Amor ao agora, amor ao dinheiro, amor ao status, amor ao patrimônio e tudo mais. Mas se esquecem que, por exemplo, as pessoas próximas a elas sofrem muito mais do que elas próprias. E aí? É a falta de empatia, a falta de sensibilidade moral. Assim como o professor Olavo de Carvalho dizia, né? No Brasil não dá para confiar em ninguém que é gerente de supermercado para cima, porque é tudo um bando de incompetente. Tudo um bando de gente que só quer brigar porque pela política, né? Eu quero um lugarzinho, eu quero um carguinho na política, eu quero um dinheiro aqui, né? Eu quero ali, né, uma quantidade significativa de seguidores e tudo mais. É aquele jogo dantesco de vaidade que chega a ser nojento, gente, né? E daí, as coisas pelas quais a gente deveria estar lutando com o máximo de honestidade, de sinceridade possível, que deveria sim, né, prevalecer sobre os indivíduos, esses mesmos que dizem fazer um papel importante na sociedade, né, não acontece. Né? Eles simplesmente se esquecem disso aí porque trocam tudo por dinheiro, por status, por carguinho político, e esta porra toda, né, carguinho público. E daí a coisa para de andar. Mas eu, como cristão, eu tenho essa ideia, né, de valorizar as futuras gerações. Porque o que eu vou deixar aqui, eu tenho essa visão em longo prazo, que vai funcionar sim. E muitas pessoas vão acompanhar sim, sabe por quê, meu amigo? Porque a verdade é contagiante. Ela é contagiante, pô. Não ache você, não pense em você, que as pessoas vão ficar paradas por aí, né? Falar, ouvi uma verdade, mas eu nunca mais vou propagar. Não, porque por mais que seja uma verdade que incomode as pessoas falam a respeito, né? Eu ouvi de fulano, né, falando besteira, né, sobre tal coisa. Eu ouvi um tal de Lucas de Aguiar falando sobre tal coisa. Eu acho que isso daí é loucura. E essas coisas vão tomando proporções até que alguém para e pensa, opa, mas esse cara estava falando a verdade o tempo inteiro. Né? E é assim, ela é viciante. Ela é viciante. Eu fico viciado, né, na busca pela razão, na busca pela verdade. Esse é o meu papel, pô. Né? Esse é o meu papel como um cristão, uma pessoa que está aqui todo santo dia postando vídeo, tentando fazer ao máximo aqui, me dedicando para uma pessoa simples, uma pessoa comum, um trabalhador comum,
né? Uma pessoa que trabalha assim como qualquer outro, né? Não ganha um único centavo por isso aqui que está fazendo e não quer, pô. Se tiver que ganhar, ok, mas se não tiver, problemas, porque a coisa aqui é muito mais séria, né? A intelectualidade no Brasil está morta justamente porque as pessoas já não têm apreço pela verdade mais. É o jogo do agora, né? É o dinheiro, é a mídia, a câmera, né? O holofote. E tudo isso é o que eles chamam de sucesso, eu chamo de bestialidade humana. É a bestialização total do ser humano, que está interessado só por sexo, por dinheiro, né? Status, por fama. Meu Deus do céu, será que isso é o ápice da vida do ser humano? Né? Que não aprende a língua básica, a língua mãe, né, direito, mas já quer logo falar de temas genéricos, né? Temas assim de natureza genérica, né? Vamos falar sobre o ser humano, a atuação do homem no mundo, né? Aquecimento global. Vamos falar aqui sobre a ONU, as decisões da ONU. Pô, isso tudo é uma espécie de ejaculação precoce, né? Mas porque é feita simplesmente entre indivíduos que não fazem a ideia do que estão fazendo, porra. É isso que está acontecendo. São pessoas que não têm sinceridade interna, sequer sabem o conceito de honestidade intelectual. São meras camisinhas furadas. Né? E todos eles buscam o quê? A apreciação de um grupo, né? Porque senão vão chorar de cócoras no chuveiro. Vão atrás da mamãe, vão ficar debaixo da sainha da mamãe, né? Querendo o afago dela. Olha ali, eu fui desprezado, eu fui cuspido, eu fui humilhado. Porra, essa espécie de homem que a gente está criando hoje, né? Não existe intelectual no Brasil mais. Ah, eu quero aparecer na Jovem Pan. Ah, eu quero aparecer nos Pingos nos Is. Eu quero aparecer na CNN. Eu quero aparecer na Globo. E não tem ninguém com decência, ética e moral suficiente para falar sobre os outros, mas não, tá? Porque eu acredito que ninguém seja moralmente superior para falar sobre os outros. Mas eu entendo que aquele que deseja ter uma responsabilidade para lidar com a área das ciências sociais, este sim tem que ter o entendimento de que ele vai lidar com vidas humanas diretamente e que toda vida perdida é responsabilidade puramente dele. Que toda vida que ele deixar manchada para sempre vai ser responsabilidade puramente dele, né? E as pessoas já não estão aí para isso, né? Quer fazer palestra, quer ganhar dinheiro, quer aparecer na televisão. É aquela vaidade gigantesca e que está assolando a nossa, vamos dizer, a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, né? Então é isso daí, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês. Já está aí, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Já está aí no entardecer, olha só. O dia já está indo embora. Passei o dia fazendo sobre isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou falar a respeito aí das autoras clássicas do feminismo. Né? Eu fiz em formato de shorts, mas eu vou falar com um pouquinho mais clareza, mais cuidado para vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Compartilhe, curta esse conteúdo aí, né? Comente o que vocês acharam. Meu muito obrigado a todos vocês de coração. É isso daí. Até a próxima. Falou!